Fala galera, bem-vindos à Fazenda Imperial, eu sou o Ricardo Arraes. Galera, hoje o assunto vai ser uma análise que a gente vai fazer hoje, na verdade, né? Quando compensa e quando não compensa a gente produzir nossas próprias mudas ou comprar mudas. Como a gente faz essa escolha, né? Essa decisão para o nosso plantio, se nós vamos produzir nossas próprias mudas ou se nós vamos comprar mudas prontas de algum viveiro, tá? Lembrando sempre que quando eu falo de viveiro, eu estou falando de viveiros de confiança, certificados, a gente vai estar falando sobre isso, tá? Vamos estar falando um pouco mais detalhado sobre cada uma das situações, beleza? Mas, pessoal, primeiramente, tá? Tudo que a gente está falando aqui e muito mais estão no nosso e-book sobre produção de mudas de açaí de alta qualidade, tá, pessoal? A gente tem um e-book lançado sobre isso, que a gente fala sobre construção do viveiro, investimento em infraestrutura, insumos que usamos, adubação, tratamento de pragas, tudo isso especificamente sobre produção de mudas, tá? Por que a gente fez esse livro? Porque eu sinceramente, cansei de encontrar nos lugares documentações extremamente simplificadas sobre a produção de mudas, que é, na verdade, um assunto extremamente, vamos dizer assim, não é complexo, mas é um trabalho de detalhes. E se a gente não tiver todos esses detalhes, cara, a gente vai ter problema no campo. Então eu resolvi coletar toda a nossa experiência com produção de mudas e colocar nesse book que está por R$ 59,90. O link para esse book, pessoal, tá aqui nos comentários fixados e na descrição do vídeo, tá bom? Vai estar o link lá para vocês acessarem. Pode ir lá. É um e-book que está no site da Hotmart, você consegue comprar de forma segura, não tem problema, beleza? Então, tudo que a gente vai falar aqui e muito mais está no nosso e-book de produção de mudas, beleza? Outra coisa, pessoal, que eu queria pedir para vocês é que vocês, primeiro de tudo, se inscrevam no canal, aproveitem essa oportunidade de se inscrever no canal, porque quando a gente começar a falar sobre o assunto, não é bacana ter essas distrações, então clique logo no botãozinho de se inscrever. Clique no botãozinho de curtir antes que você esqueça, tá bom? Clique no botãozinho de curtir, não custa nada e me ajuda, vocês não sabem o quanto, tá? E ao longo do vídeo, pessoal, fiquem à vontade aí para deixar os comentários de vocês com dúvidas, sobre considerações, o que vocês acham, a experiência de vocês. Pode ver aí, eu tô sempre lendo e respondendo os comentários, pessoal. Adoro interagir com vocês, do fundo do meu coração. Outra coisa, no nosso Instagram nós também somos muito ativos lá, postando nosso dia a dia, então sigam aí o nosso Instagram, @afazendaImperial. Outra coisa, pessoal, que a gente fez agora ultimamente, que eu tenho que estar divulgando aqui para vocês, é o nosso site da Fazenda, www.afazendaimperial.com.br, tá aqui na descrição também do vídeo e nos comentários fixados aí o nosso site, tá bom? Então cliquem lá para visitar ele, tem conteúdo, pessoal, tem novidade, tem produto, tem tudo que vocês imaginarem lá. Eu vou até sair um minutinho aqui para mostrar para vocês como o negócio tá chique. É verdade, tá chique mesmo. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Aqui vocês conseguem ver nossa história, um pouquinho da nossa história, ó. Um resumo sobre a nossa história. Vocês podem ver nossa biblioteca aqui com nossos livros, com nossos e-books, que inclusive o que eu falei para vocês está aqui, ó. Produção de mudas de açaí. Vai ter em breve a adubação do açaí, tá bom? Vocês conseguem ver nossos vídeos aqui do YouTube de uma forma mais organizada lá, ó, sobre tópicos. Vocês podem ver aqui todos os tópicos e todos os vídeos vão estar organizados por esses tópicos, tá bom? Vocês podem ver, inclusive, nossos certificados, nossa loja com produtos, beleza? Então, fiquem à vontade para visitar o nosso site, pessoal. Tá muito bacana, tá muito show mesmo, tá? Então, acessem aí www.afazendaimperial.com.br, tá aqui em cima também o link, tá? E, pessoal, a gente fez um clube de membros. Desculpem estar dando todos esses avisos paroquiais aqui, pessoal, mas é porque realmente é muita coisa interessante, é muita novidade que eu prometi para vocês esse mês e eu tô soltando essas novidades agora. Então nós temos aí um clube de membros com várias vantagens, vídeos exclusivos, prioridade na resposta de comentários, o que os membros tiverem comentando lá, eu vou estar respondendo, vou estar tirando dúvida, inclusive por vídeo, e por um valor irrisório, de menos de R$8 por mês, pessoal. Então, aqui ó, tem um botãozinho aqui por baixo no vídeo, seja membro, clica lá,
vira membro e interage com a gente, que isso, além de ajudar a gente, eu prometo estar ajudando muito vocês no plantio de vocês aí, no projeto de vocês. Show de bola? Então, fim dos avisos paroquiais, né? Vamos começar a falar sobre o nosso tópico realmente do vídeo, né? Primeiro de tudo, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as características, o que envolve o cenário da gente comprar nossas mudas prontas. Eu não vou falar em vantagens e desvantagens, pessoal. Eu fiz isso na nossa live, que a gente teve uma live que a gente fez sobre investimento inicial, sobre do açaí, que eu falei sobre vantagens e desvantagens. Só que depois eu fiquei pensando, eu acho que vantagem e desvantagem de alguns pontos que estão aqui, eles são, na verdade, são pessoais, né? Vai muito do que você pretende fazer com o seu projeto. Então eu não vou tratar isso como uma vantagem ou como uma desvantagem. Eu vou tratar como uma característica de quando você compra mudas prontas, beleza? Assim como eu vou falar das características de quando você produz as suas mudas, beleza? Acho que tá bom aqui o microfone. Então, pessoal, e o que acontece? Aí, à medida que eu vou falando aqui, vocês vão analisando se isso é uma vantagem ou uma desvantagem a partir do projeto de vocês, a partir vamos dizer assim, da perspectiva de vocês, beleza? Então, primeira coisa, pessoal, quando a gente compra mudas prontas, a gente está terceirizando toda a nossa produção de mudas, certo? Então, a mão de obra não é minha, o espaço não é meu, ou seja, eu não vou precisar fazer investimento em mão de obra para produzir minhas mudas, não vou ter despesas com mão de obra para produzir minhas mudas, não vou precisar fazer investimento na infraestrutura para produzir minhas mudas. Então, mas isso não quer dizer que as mudas vão sair mais baratas, tá, pessoal? Isso aí, já a gente vai falar sobre isso, porque, obviamente, o produtor dessas mudas aí, ele vai embutir esse tipo de coisa no preço, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é em relação a tempo, a trabalho, disponibilidade, busca de mão de obra, busca de material, enfim. Então a gente não tem vamos dizer assim, essas atividades, esses processos aí de mão de obra, de espaço vinculado a isso, obviamente, tá? Nós temos também, pessoal, um menor investimento aí em insumos e fertilizantes, isso aí realmente a gente não vai ter, porque a gente não vai fazer nenhum tipo de adubação nem preparo de substrato, tá certo? Nós não fazemos isso, então nós temos um menor investimento nisso. Mesma coisa que eu falei para vocês, isso não quer dizer que vai baratear a muda, tá bom? Porque, obviamente, o produtor vai embutir isso no preço. Tá? Mas, enfim, nós não temos aí que ficar indo atrás de fertilizantes, de insumos, nós não vamos precisar fazer investimento nisso, tá bom? Não vamos ter despesas com isso. Os prazos, quando a gente compra mudas prontas, pessoal, são mais exatos. A gente vai ter aquele período que a muda vai estar pronta e a gente vai lá buscar nesse período, tá certo? Então a gente consegue trabalhar com prazos mais exatos. Porque no caso das mudas produzidas que nós produzimos, nós não trabalhamos com prazos tão exatos. Porque nós podemos ter, pessoal... Ai, caramba, tá coçando a costa aqui. Nós podemos ter, pessoal, imprevistos com, por exemplo, preparação do terreno e tudo mais, preparação da infraestrutura. Nós podemos até mesmo aumentar, nós podemos, vamos dizer assim, não aumentar, a gente pode trabalhar com uma flexibilidade nisso aí. Exemplo, se eu estou produzindo minhas próprias mudas, isso é uma coisa que, na verdade, eu estou até queimando um pouco a largada aqui, mas só para vocês entenderem quando eu digo prazos exatos, né? Quando a gente compra as mudas prontas, a gente vai ter um dia para ir lá buscar nossas mudas, ou um período para ir lá buscar elas, tá certo? Normalmente não vai ser um período longo, tá? Já minhas mudas, quando são produzidas por mim no meu viveiro, né, na minha propriedade, ou então, enfim, em algum lugar meu que eu tenho o controle disso aí, eu posso estar fazendo, por exemplo, a seleção dessas minhas mudas para o plantio num período aí muito maior, tá? Exemplo, o que nós fizemos, nós tivemos aí praticamente 2 meses de plantio. Ou seja, nós tivemos a seleção de mudas para o plantio durante 2 meses. Então, 2 meses eu pegava as mudas que estavam prontas e ia plantar elas durante 2 meses, certo? E aí, quando você compra as mudas, obviamente você não tem esse prazo. Você tem que ir lá buscar essas mudas aí e elas já vão estar prontas para o seu plantio, beleza? Então, quando a gente trabalha com isso, a gente trabalha com prazos mais exatos nesse caso, tá? E como eu falei para vocês, o custo das mudas prontas, eles podem ser mais elevados, tá bom?
Eu acho que eu podia ter botado aqui, podem ser mais elevados, tá bom? Eu acho que fui muito direto. Geralmente são mais elevados, pessoal. Isso vai depender muito de como você produz a sua muda em comparação com o preço que você está comprando ela pronta, tá bom? Eu vou dar daqui a pouco mostrar para vocês o exemplo de toda essa construção de preços aí, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá bom? Mas geralmente, considerando um cenário bom, na verdade um cenário médio para o ideal, normalmente mudas que você compra prontas, elas acabam saindo mais caras, tá? Geralmente. E a questão de que é o seguinte, você vai estar substituindo todo esse seu trabalho, todo esse tipo de coisa por comprando mudas de uma pessoa que está fazendo por você. Então não quer dizer que essa pessoa está explorando ou alguma coisa do tipo, não tem nada a ver. É a questão que é o trabalho dela, ela tem que se lucrar com o trabalho dela, tá? Então, o custo mais elevado por muda, muitas vezes pode compensar que você não vai precisar passar aí 8 meses trabalhando em cima das suas mudas, tá? Então, é uma coisa a ser avaliada pelo produtor, certo? O custo mais elevado não quer dizer que não compensa. Cada produtor tem que olhar a sua situação, que inclusive eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, a sua situação para ver se de fato vale mais a pena você fazer isso ou você investir na produção de mudas. Show de bola? Beleza. Então, pulando aqui, alguns riscos aumentam, né? Risco de atrasos, risco de acidente no transporte, imprevisto com viveiro. O que acontece, pessoal? A gente vai estar terceirizando. Então, podem ocorrer atrasos na outra empresa que você está comprando, podem ocorrer acidentes imprevistos, né, na verdade, não vamos dizer acidente, né, porque até coloquei aqui, mas imprevistos no transporte, né, imprevistos com o próprio viveiro que você está comprando. Então, isso pode acontecer, esses riscos aumentam, porque enquanto as suas mudas estão sendo produzidas lá no seu viveiro, você não tem esses riscos, porque estão lá no seu viveiro. Você pode até ter algum atraso por conta, às vezes, de praga, de doença, alguma coisa do tipo, mas esse risco de transporte você não tem risco por exemplo, atrasar a entrega das suas mudas, porque suas mudas já vão estar lá, enfim. Então, alguns riscos pontuais aí eles aumentam, tá bom? É importante, pessoal, a gente ressaltar, tá? É muito importante ressaltar que tudo isso que eu estou falando para vocês, essas características, só são garantidas se as nossas mudas, obviamente, forem adquiridas de viveiros de confiança e certificados, tá bom? E ou certificados, tá? Não quer dizer que o ideal é sempre comprar de confiança e certificados, mas é muito importante a gente olhar também as recomendações aí dos nossos vizinhos, por exemplo, de pessoas que têm trabalhado com isso. Eu recomendo sempre a Amazon Flora, tá, pessoal, aqui da região, em Marituba, do Pará, tá bom? Eles são certificados pela Embrapa, eles fornecem semente da Embrapa do açaí, então sempre recomendo eles. Mas essas características todas que eu falo para vocês aqui, pessoal, só são garantidas se os viveiros forem de boa qualidade, de confiança, tá certo? Se forem viveiros aí duvidosos ou viveiros aí que a pessoa faz assim, aos trancos e barrancos, enfim, é, muito provavelmente essas características vão mudar, os riscos vão aumentar, né? Dores de cabeça podem aparecer, então vamos procurar aí viveiros de confiança e ou certificados, beleza? E aí, vamos falar aqui um pouquinho sobre preço, né? Quanto custa comprar uma muda pronta, tá, pessoal? O valor da muda de açaí hoje do BRS Pará, o Pai d'Égua, né, de cultivar da Embrapa, no fim das contas, tá girando em torno aí de R$ 4,50 a R$ 5,00, tá bom? O preço de uma muda tá girando aí em torno de R$ 4,50 a R$ 5,00, pelo menos aqui na nossa região do Pará, beleza? Não sei dizer porque eu não encontrei viveiros fazendo isso em outras regiões, até porque não é o intuito aqui falar sobre cada região específica, né? Senão a gente não ia terminar nunca esse vídeo. Mas fica girando em torno disso. E aí a gente tem também o custo de transporte, né, pessoal? A gente tem o custo de transportar essas mudas. Então eu usei aqui um exemplo nosso aqui de 2021, quando nós compramos algumas mudas do viveiro da Amazon Flora, tá certo? Nós usamos um caminhão baú, o deslocamento foi aproximadamente aí de 50 quilômetros, talvez um pouco mais, tá? Foram 2.500 mudas que nós compramos deles, e o total para transportar essas mudas foi de R$ 2.000, tá? Então, no fim das contas, o valor total da nossa muda sai de R$
5,30, se você conseguir encontrar mudas a 4,50, considerando o valor desse frete, que pode mudar, obviamente, de região para região, de distância para distância. Então, aqui eu estou dando uma ideia só, 50 km estava bem perto da gente. Mas esse preço provavelmente, se for 100, 200, 300 km, provavelmente vai variar bastante, tá? E 5,80 é o mais caro, se você conseguir achar mudas aí de R$5. Show de bola? Então, vamos guardar um pouquinho esses valores aqui para a gente poder fazer depois a comparação, tá? Agora, pessoal, as características do cenário de quando nós vamos produzir nossas próprias mudas, tá? Ele envolve um investimento que nós não tínhamos antes, que é a infraestrutura. Então, a gente tem que ter uma construção do viveiro, a gente tem que ter uma área de preparo do substrato, dos nossos saquinhos de mudas. Nós temos que ter o armazenamento desses insumos que nós vamos usar. Muitas vezes nós vamos usar o super triplo ou o super simples, nós vamos usar calcário, né? Nós vamos usar esterco orgânico, tá? Então a gente tem que ter áreas para poder armazenar isso aí e áreas para a gente poder produzir nossa muda de fato, tá? Então a gente vai ter um investimento nisso aí que a gente não tinha antes, tá? Envolve investimento em insumos e fertilizantes. Agora, como nossas mudas somos nós que produzimos, obviamente nós vamos ter que adubar elas, nós vamos ter que criar, formular, né, preparar o substrato delas. Então, isso envolve investimento em insumos, em ferramentas, em fertilizantes, tá? Envolve maiores despesas com mão de obra. Obviamente, nós vamos ter aí 8 meses aí, pelo menos, de trabalho em cima dessas mudas, tá bom? Então, isso envolve mão de obra. Nós vamos ter aí um maior controle sobre a produção das nossas mudas. Um exemplo do que eu falei agora para vocês, né? A gente pode, quero fazer uma adubação, quero aumentar a adubação, quero diminuir a adubação, quero mudar a irrigação do meu viveiro, porque eu estou sentindo que o verão está muito forte, né? Eu tenho mais controle sobre essa produção. Então, isso muitas das vezes é interessante. Eu gosto muito, tá bom? Mas isso, obviamente, depende de situação para situação. Eu gosto muito de poder controlar o espaçamento das nossas mudas, para a gente não ter problema com doenças. Eu gosto de poder melhorar o sombreamento, caso eu veja que tem uma área que está sendo tem muita incidência de sol no viveiro, tá? Então, isso aí a gente pode ter mais controle, esse jogo de cintura um pouco maior, tá? Exige um acompanhamento de alguém experiente, ou seja, é interessante você ter do seu lado aí um engenheiro agrônomo especialista, um técnico agrícola também especialista no assunto, tá certo? Ou mesmo uma pessoa que já seja experiente, tá? Nós, por exemplo, não sou engenheiro agrônomo, não sou técnico agrícola, mas nós já temos uma experiência nisso aí. E é por isso que eu passo hoje aqui nossa experiência para vocês entenderem um pouquinho do assunto. Então, muito interessante ter esse acompanhamento de alguém experiente, tá, pessoal? Muito importante. E apesar de todas essas adições aí que vocês viram, o custo da muda geralmente sai menor, tá? Geralmente, pessoal, em casos do médio ao ideal, geralmente sai menor, tá bom? Mas isso vai depender muito do seu manejo, tá bom? E é o que a gente vai praticamente falar daqui a pouquinho nos próximos slides, tá? Até achei que era esse agora, mas ainda não é. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho para vocês entenderem essa variação de preços. O que eu estou querendo dizer com... Ricardo, qual é a situação que ela pode sair mais cara do que o normal? Vamos chegar lá, beleza? Mas vamos lá. Quando não vale a pena nós produzirmos nossas próprias mudas, tá bom? Pessoal, a gente tá falando de plantio comercial, tá bom? Estamos falando de plantio comercial, tá? Não, Ricardo, eu quero fazer só minhas plantinhas para ter no meu quintal e tudo mais. Ignorem essa etapa e tudo mais. A gente tá falando de plantio comercial, tá bom? Que o investimento tem que estar na ponta do lápis para a gente não ter problemas aí com o nosso projeto, beleza? Mas um dos casos em que não vale a pena produzir nossas próprias mudas, é quando nós vamos produzir poucas mudas, tá certo? Muito poucas mudas. O que acontece nessa situação? Não compensa a gente investir num viveiro, né, que pode acabar saindo caro dependendo de como a gente fizer, dependendo de como nós decidimos fazer, né, para produzir poucas mudas, ou então poucos ciclos de produção de mudas. Ou seja, o que é o ciclo de produção de mudas que eu estou querendo dizer, pessoal? É o seguinte: eu vou, durante 5 anos, produzir a cada ano aí 2.000 mudas. Então eu vou ter 5 ciclos aí de 2.000 mudas, tá bom? Para vocês entenderem. Então, se eu for fazer um investimento num viveiro top e tudo mais, ou alguma coisa do tipo,
para produzir pouquíssimas mudas, pessoal, você já vê que não vale a pena. Vale mais a pena você comprar uma muda pronta, porque senão depois você vai ficar com o viveiro encalhado, com o espaço que você usou à toa, com um trabalho gigante à toa, tá? Então, quando você for produzir poucas mudas, muitas vezes pode compensar você comprar elas, tá bom? A não ser, pessoal, que você já tenha um viveiro, né, que você usa para outros fins, ou você consiga fazer um viveiro muito barato, tá bom? Você consiga fazer todo esse investimento aí de forma muito barata, você tenha poucas despesas aí com mão de obra, aí tudo bem, aí dá para fazer tranquilo, com poucas mudinhas lá, não tem problema, tá bom? Mas, via de regra, quando você tem pouquíssimas mudas e você vai fazer esse investimento de produzir suas mudas, pode ser que não compense no final das contas, dependendo de como você for fazer esse seu manejo. E a gente vai chegar lá mais uma vez falando sobre isso. Não sai do vídeo, tá? Outra coisa, pessoal, quando não vale a pena a gente produzir nossas mudas, é quando você não tem disponibilidade de mão de obra e de tempo para produzir elas, tá? Porque é o seguinte, vou produzir minhas mudas, o monitoramento é diário, tá? Por um período aí de 8 ou mais meses, tá bom? Eu vou ter que ter adubação e irrigação aí diários praticamente, vou ter que ficar de olho aí em pragas e doenças, tá? Em pragas e doenças, passei o slide para ver se tinha mais alguma coisa que eu tinha colocado, não estava lembrando. Então, se eu não tenho mão de obra para acompanhar, se eu não tenho tempo para acompanhar, pessoal, não se metam nisso, tá bom? Conselho meu, isso aí realmente vai tomar aí pelo menos uma manhã todos os dias de vocês, de monitorar as mudas, de irrigar elas, né, de fazer adubação e tudo mais, organizar o viveiro muitas das vezes, inclusive dependendo do tamanho do viveiro, né? Dependendo do tamanho da quantidade de mudas que você está produzindo, né? Mas vai tomar um tempo seu. Se você não tiver esse tempo disponível, pessoal, não se arrisque nisso aí. Porque é o seguinte, mudas, eu vou até deixar em destaque aqui, pessoal. Mudas de péssima qualidade vão dar prejuízo para você no campo, tá certo? Então, se você quiser produzir suas mudas e levar isso nas coxas, aos trancos e barrancos, porque você não tem tempo, não estou dizendo que é, sei lá, por desleixo, não é nada disso. Às vezes a gente se mete numa situação sem ter muita noção de como é o manejo, né? E acaba depois não conseguindo acompanhar, tá? Isso é normal, isso acontece muito, tá, pessoal? A gente se meter numa etapa, num processo sem saber como ele é por conta da falta de experiência, tá? Então, pessoal, se vocês se encaixam, por exemplo, nesses casos que eu falei para vocês que não vale a pena, reavaliem, vejam se vocês conseguem encontrar mudas na sua região aí por um preço bom, tá bom? Você consegue economizar, por exemplo, no transporte, de você ir buscar elas, tá? Que produzir mudas, pessoal, se a gente não produzir mudas de boa qualidade, a gente vai ter um desenvolvimento atrasado delas no campo, nós vamos ter baixa rusticidade, ou seja, nós vamos ter mudas com baixa tolerância às doenças, baixa tolerância a estresses, ou seja, vamos lá, se eu tenho mudas que eu levo pro, se já estava difícil controlar mudas, controlar a qualidade dessas mudas no viveiro, que é um espaço pequeno, imagina você levar elas para o campo, tá? Então, você ficar controlando aí mudas de baixa qualidade, pessoal, muitas vezes não compensa, é prejuízo certo, tá? Então, é por isso que eu estou falando para vocês, avaliem direitinho a situação de vocês, com bastante humildade, e vejam se o investimento em umas mudas de um viveiro pode compensar mais do que você produzir, tá bom? Não é, pessoal, nada muito complicado, produção de mudas, tá certo? Não tem nada de muito complicado. Ainda mais se você comprar nosso e-book e adquirir seu e-book, você vai ver que não tem mistério. O negócio é que precisa de tempo e precisa de espaço, precisa de disponibilidade, tá? Então, se avalie essa situação e veja qual é melhor para você, beleza? Então vamos falar agora sobre o investimento na produção de mudas, né? Na infraestrutura, pessoal, nós vamos ter aí viveiro para construir, local para armazenar fertilizantes defensivos e insumos, local para compostagem, local para preparar o substrato e os sacos de mudas, ferramentas que nós vamos usar, tá certo? Então esse é o investimento que a gente vai fazer, tá? Deixa eu até voltar aqui para não passar muito rápido. Oxi. Meio que travou aqui o slide, pessoal. Que isso, rapaz? Travou o slide aqui. Travou o slide. Deixa eu voltar aqui.
Beleza, tá aqui um investimento para não passar muito rápido, né, tempo de vocês verem, tá bom? Então a gente tem que ter esse investimento em infraestrutura aqui, tá, pessoal? O que acontece é o seguinte, eu vou tomar como base uma infraestrutura aí para 1.250 mudas por ciclo, tá bom? Então a gente consegue ter, a gente tem uma faixa, eu consigo estimar uma faixa para vocês aí, mais ou menos de um viveiro, de R$ 500 que você vai gastar. É muito difícil você não gastar nada, porque normalmente você vai precisar usar alguma coisa, sei lá, seja o sombrite, seja... Normalmente você vai precisar usar alguma coisa. Então, normalmente esse viveiro você pode construir com R$ 500, desde R$ 500 até R$ 27.000, que é aquele viveiro top, top, meu irmão. Aquele viveiro lá que até a irrigação ela é automatizada, tá? É todo feito de ferro e tudo mais. Lá no e-book eu mostro vários tipos de viveiro para você se guiando, desde o viveiro mais rústico até o viveiro mais tecnológico, tá bom? Então isso aqui é uma faixa de investimento normalmente que você consegue fazer com o seu para você construir toda essa infraestrutura que eu estou falando para vocês, tá? De armazenamento, tudo mais, tudo isso você consegue fazer com esse investimento aqui que eu estou falando, tá bom? Mas deixa eu dar agora um exemplo um pouquinho mais palpável, né, para vocês entenderem. Vou falar do nosso caso, tá? Nós fizemos um ciclo inicial de 12.000 mudas, tá bom? Que inclusive nós não vamos mais fazer esse ciclo tão grande. Nós vamos reduzir isso aí numa reforma do nosso viveiro que nós vamos fazer, tá? Mas, pessoal, o que acontece? Compensou a gente fazer isso, um viveiro, uma infraestrutura tão grande, porque, galera, para o tamanho do nosso ciclo, nós gastamos muito pouco mesmo. Nosso investimento nessa infraestrutura inteira aí não chegou a R$ 7.000, como vocês estão vendo aí, 6.900, tá bom? Que nós gastamos com a nossa infraestrutura inteira para fazer um ciclo de 12.000 mudas. Como nós conseguimos isso, pessoal? Como nós conseguimos isso? Esse aqui é o nosso viveiro, só para vocês terem uma ideia, tá? Como foi que nós fizemos isso, pessoal? Ele é feito de madeira, tá certo? Tem o telhado aqui de plástico, tá bom? Com a lona de plástico, tá? Tem um sombrite revestido nele aqui, tá? Bancadas suspensas. Com o nosso viveiro, pessoal, toda a estrutura dele de madeira, a gente na verdade pegou de uma casa velha que tinha no nosso terreno e de um curral também velho que tinha no nosso terreno. Então a gente pegou todo esse material de madeira aí para fazer esse nosso viveiro, que não sou entonado, ele é de 12 por 16, nosso viveiro. 12 por 16 e com 3 metros de altura. Acho que é mais ou menos isso. Não lembro exatamente acho que é 3 metros de altura, sim. Mas enfim, para você ter uma ideia, é um viveiro grande, cara. Um viveiro grande que a gente fez. E toda essa madeira que vocês estão vendo aí que a gente usou foi tudo da nossa casa que a gente tinha lá, uma casa velha que a gente desmontou para fazer uma de alvenaria, tá? E de um curral velho. Então isso baixou nosso preço lá para baixo e compensou a gente fazer um viveiro desse tamanho, tá bom? Compensou a gente fazer isso aí porque saía muito barato, beleza? Ó, aqui vocês podem ver aqui um pouquinho da gente construindo ele, ó, né? O plástico, as estacas, né? As bancadas aqui, ó. Vocês podem ver, ainda não estava nem revestido de sombrite aqui ainda. O plástico esticado aqui que a gente ia colocar depois. Essa aqui, pessoal, também é a nossa área que a gente faz o armazenamento, né, o tratamento do nosso esterco de compostar para fazer a compostagem. Então, pessoal, a gente só comprou uma lona, a gente achou um espaço aberto, comprou uma lona e a gente fica cobrindo e descobrindo ele para poder fazer a curtição do esterco, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, a gente cobre e depois descobre. Cobre e depois descobre. Fica fazendo isso aí para depois melhorar a compostagem, tá? Isso aí é um trabalho que a gente tem que fazer, tá detalhado no e-book também lá, tá bom? Mas, então a gente quase não gastou com nada nessa nossa infraestrutura, muito simples, tá? Então compensou fazer dessa forma, beleza? Agora vamos para as despesas. Já não é mais investimento na infraestrutura. Guarda aquela faixa de valores e o valor que a gente usou, tá? Agora vamos falar de despesas aí para produzir 1.250 mudas de 1 hectare, tá bom? Eu estou usando 1.250 mudas porque um hectare, usando um espaçamento de 4x4, vai dar mais ou menos isso, tá? Então, a gente vai ter um custo aí com semente, com sacos, com mão de obra, com insumos, com defensivos, se a gente tiver
problemas aí com pragas ou doenças, tá bom? E consultoria com especialista, tá? Então, esses aqui são os valores para a gente tomar como base, tá, pessoal? Claro que os valores podem variar de região para região, pode variar de um caso para o outro, é interessante você sempre avaliar isso aí, mas eu preciso passar um valor para vocês como base, né? Senão, não adianta, tá? E aí, pessoal, a gente tem aí o valor final da nossa produção de mudas, tá bom? Vamos lá, o que são esses valores que eu estou colocando na tela para vocês? O valor mais barato, ou seja, considerando aí os investimentos que a gente vai fazer e as despesas de produção, o mais barato, se a gente usar aquele viveiro mais baratinho que tem, a gente consegue fazer a R$ 2,72 o valor da nossa muda no primeiro ciclo, tá bom? No primeiro ciclo. Tem que lembrar que a partir do momento que a gente vai fazendo vários ciclos de produção, o nosso investimento na infraestrutura vai sendo pulverizado, ou seja, nossas mudas vão ficando mais baratas porque o investimento está servindo para mais mudas, beleza? Então a gente tem aqui o mais barato, tomando como base o valor que eu mostrei para vocês, é 2,72, tá? O caso médio, pessoal, o que é o caso médio? Eu peguei o valor médio daquela nossa faixa lá de 500 a 27 mil, ou seja, mais ou menos uns 13 mil de investimento no viveiro. Vamos ter aí R$ 13,12 a muda. Então você já vê que o caso médio já complica um pouco, porque já está compensando aí a gente comprar uma muda, comprar as mudas prontas, né? A gente já consegue ver por isso aí. Então, só que, pessoal, isso aí, a gente vai falar sobre uma ressalva aí disso já, tá? Vamos continuar aqui com os valores, mas já vamos falar sobre isso. E o mais caro, pessoal, é R$ 23,72 a nossa muda se nós usarmos aquele valor cheio de R$ 27 mil, beleza? Já o nosso caso, pessoal, saiu a R$ 2,90, tá certo? Nós conseguimos fazer nossas mudas a R$ 2,90 o custo delas. Show de bola? Dá até, pessoal, para eu, assim, botar uma margem aí, porque tiveram alguns imprevistos durante o nosso viveiro aí, nosso tempo de viveiro, que eu não vou conseguir mensurar agora para vocês. Mas se a gente fosse botar uma margenzinha, eu diria que foi de R$ 2,90 a R$ 3,10, tá bom? De R$ 2,90 a R$ 3,10 o valor da nossa muda. Show de bola? Então você já vê que já compensa, tá quase a metade do preço das mudas que eu compro prontas, no nosso caso. Então compensou bastante, né? A situação que nós tivemos compensou bastante, tá bom? Agora é importante entender, pessoal, uma coisa. Quanto mais muda nós fizermos, né? Quanto mais ciclo nós fizermos, mais barato elas ficam, pois compensam o investimento na infraestrutura. O que eu quero dizer com isso? Se eu construir uma infraestrutura, vamos dizer assim, boa, ela provavelmente vai durar vários ciclos de mudas, tá certo? E à medida que eu vou fazendo esses ciclos, vai chegar um momento que as minhas mudas vão estar muito mais baratas do que o primeiro ciclo. Vocês entendem? Porque eu vou estar cada vez mais reutilizando aquele meu investimento que eu já fiz. Então, muitas vezes um investimento em uma infraestrutura de qualidade, ele se paga ao longo do tempo, tá bom? Não quer dizer que, Ricardo, se eu fizer um viveiro top, não compensa produzir muda. Não quer dizer isso. Se você construir um viveiro ou uma infraestrutura top, pessoal, o que acontece é que você vai ter a possibilidade de produzir mais mudas de alta qualidade e isso vai pagar o seu investimento aí, vai compensar o seu investimento em uma boa infraestrutura. Certo? Então, é muito interessante ter essa perspectiva, tá, pessoal? Não quer dizer que só presta se eu for fazer uma infraestrutura meia boca ou se eu encontrar uma oportunidade igual nós encontramos, de fazer praticamente ela muito barata. Não é só isso, pessoal. Tem que considerar a quantidade de ciclos que você vai fazer, a quantidade de mudas que você vai produzir, certo? O que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, um plantio de 10 hectares aí produzindo 12.500 mudas, dividindo em vários ciclos de produção para que os custos por ciclo não aumentem, a gente já começa a baratear isso aí. O mais barato já fica a 2,72, o caso médio já fica a 3,40 e o mais caro sai a 4,48. Só para vocês entenderem a regressão desse valor, né, por conta desse nosso aumento aí de vários ciclos. Eu nem estou falando de um plantio muito grande, né, 10 hectares aí
tem gente que vai ter muito mais para poder plantar e aí compensa muitas das vezes você investir um pouco mais na infraestrutura, porque daqui a pouco ela vai estar gerando mudas aí a um preço praticamente só com as despesas, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho a lógica disso aí, tá? Para depois não ficarem pensando que o Ricardo só falou que tem que ser uma infraestrutura barata para compensar. Não é isso, beleza? Mas vamos lá. Quanto maior a quantidade de mudas produzidas, pessoal, por ciclo, maior o investimento em infraestrutura, tá certo? Ou seja, lógica, obviamente, o meu viveiro de 1.250 mudas não vai ter o mesmo preço de um viveiro para 10 mil, 20 mil mudas. Obviamente, né? Claro que não é uma regra de 3, tá? Não é uma regra de 3 de, vai ser, se eu aumento 10 vezes, vai aumentar 10 vezes o custo. Não é isso, mas vai ser maior o investimento, tá bom? Você vai ter aí maiores despesas com mão de obra, tá certo? Obviamente, por conta da quantidade de mudas, normalmente vai exigir mais tempo, tá? E você vai ter maiores despesas aí com fertilizantes, insumos e ou defensivos, tá? Então, cuidado, pessoal, ao dimensionar a quantidade de mudas que são produzidas por ciclo, para não elevar demais as despesas e o investimento além da sua capacidade financeira, tá bom? Ricardo, eu produzi muitas mudas, mas se eu dividir pelo valor, elas saem baratas. Tudo bem, beleza, tranquilo, verdade. Agora, o problema é que se você precisar fazer um investimento muito alto e não der conta de manter isso aí durante 8 meses com essas despesas elevadas, não compensou, porque você quebrou ou você teve um prejuízo muito grande, tá? Então, muito cuidado, pessoal, para dimensionar a quantidade de mudas que vocês vão produzir. Muito cuidado mesmo, porque no momento que elas pegarem tração e começarem a se desenvolver, pessoal, aí a gente tem que ter muito cuidado no nosso trato, beleza? Outra coisa, pessoal, como já falei anteriormente, vou reforçar agora, mudas de alta qualidade, pessoal, nunca compensam, tá certo? Cara, eu achei um vizinho meu aqui vendendo uma muda, tá muito barato, a R$3, tudo mais, quero comprar. Pessoal, garanto, tenho certeza que aquela muda tem uma boa qualidade, tem uma boa procedência, porque mesmo que o valor seja muito baixo, pessoal, colocar no campo, você vai perder aí 1, 2, às vezes até 3 anos de produção por conta da muda que não está rendendo. Às vezes, talvez ela nem sobreviva no campo, dependendo das condições que você colocar. Talvez ela nem sobreviva. Então, aí você perde muito tempo à toa, cara. À toa, tá certo? E o tempo hoje é uma coisa que a gente tem que botar na nossa conta. A gente precisa desenvolver isso o mais rápido possível, tá bom? Para botar no campo e começar a produzir, tá? Tá, beleza. Então, já vamos finalizar, pessoal, mas vamos fazer um resumo aqui rápido, tá? Em comparação. A gente tem um dos pontos fundamentais, pessoal, que vocês já devem ter percebido aqui, é cuidar do nosso manejo, tá certo? Vou voltar aqui para mostrar para vocês aqui, para a gente conversar sobre essa questão aqui da despesa de produção de mudas. Isso aqui, pessoal, é um caso médio, tá certo? É um caso que tudo tá dando certo, tudo direitinho, tá tudo sob controle. Não é um caso perfeito que eu não tive pragas e tudo mais, não. Estamos considerando um caso médio, tá certo? Um manejo aí bem feitinho, feijão com arroz, tá? Agora, pessoal, se vacilar, né, na produção de mudas, se realmente não tiver os cuidados necessários, que eu nem digo que são muitos cuidados, pessoal, não é bicho de 7 cabeças, mas se não tiver, você pode acabar aumentando suas despesas com mão de obra, aumentando sua despesa com defensivos, você pode estar desperdiçando o que você está gastando com insumos, tá, de fertilizantes, etc. Então, é muito importante que a gente entenda do manejo, tá, pessoal? A gente entenda o que a gente está fazendo, tenha segurança do que a gente está fazendo, estude bastante. Eu faço esses vídeos para poder mostrar isso tudo para vocês, para que vocês não passem por esses problemas, tá bom? Então, qual é uma das principais variáveis que vai definir se vale a pena ou não produzir nossas mudas? O nosso manejo, tá certo? O nosso manejo vai ser uma variável que pode matar esse projeto ou validar ele, tá certo? Então, muito cuidado nisso aí, tá bom? Não é bicho de 7 cabeças, é um negócio tranquilo, mas a gente tem que ter responsabilidade e comprometimento, beleza? E a gente consegue ver aqui que a gente consegue realmente produzir mudas que compensam bastante aí esse tempo todo que a gente está fazendo de produção com elas.
Afinal de contas, nós conseguimos aí praticamente pela metade do preço, né, que se vende hoje na produção de mudas, e nós não fizemos nada fora da curva, tá, pessoal? Garanto para vocês, nós não fizemos absolutamente nada fora da curva. É um feijão com arroz, tá certo? Eu tento passar o máximo possível para vocês aqui, mas não tem como passar num vídeo só, o vídeo já está chegando em 40 minutos, entende? Então, só para vocês entenderem a complexidade a complexidade não, o quão completo é aquele nosso e-book sobre produção de mudas. Então, vão aqui na descrição, vão aqui no comentário, acessem, adquiram o seu e-book, tá certo? Que eu garanto para vocês que tudo isso e muito mais vai estar lá explicando para vocês. Show de bola? Então, pessoal, só para finalizar, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o nosso vídeo, deixar seu comentário agora no final, tá certo? Seguir a gente no Instagram, tá? E se você tiver interesse, pessoal, e eu garanto que é uma coisa que vai trazer muita qualidade de conteúdo para vocês, é se inscrever como um membro do nosso canal, pessoal. É R$8 aí por mês que tem no nosso canal aqui, tem um botãozinho Seja Membro, e você vai ter acesso a vídeos exclusivos, a prioridade na resposta dos comentários, é uma porrada de coisa, cara. Eu tenho até um planejamento aqui para ver se eu consigo fazer algum desconto, inclusive, no nosso material. Isso aqui é coisa para o futuro, tá bom? Mas eu garanto para vocês que o Clube de Membros é um negócio que vai valer a pena. Show de bola? Então, vamos ficando por aqui, galera, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!